Ao Deus de Abrão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma exaltará, oh grande eu sou. Ao Deus de Abrão louvai, excomandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz, e dá-me eterna redenção, oh meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Na glória eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Queremos convidar a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Estaremos lendo do verso 27 ao verso de número 34. Após a leitura, estaremos convidando nosso irmão presbítero, Manuel Martins, para nos apresentar nosso Deus em oração, intercedendo ao Senhor por este culto, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Leamos, irmãos. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, os trazendo para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E responderam-lhe: Crer no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra lida. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, hoje e nesta noite, ó Deus, é um momento de gratidão, de alegria, por tua maravilhosa providência de poder estar aqui, a tua igreja reunida em teu santo nome, ó Deus, para continuar a aprender da tua palavra e certamente, ó Deus, colocar em prática em nossas vidas, para que possamos continuar a ser uma igreja
edificante, uma igreja que dá fruto, uma igreja, ó Deus, que tem alegria de servir ao Senhor. Como nós ouvimos agora, por essa leitura da Tua palavra, ó Deus, então dá, ó Deus, a cada um de nós um coração grato, um coração alegre, ó Deus, com prioridades de Te servir, de Te amar, de Te adorar, ó Deus, de ser um bom exemplo aqui nessa terra, ó Pai. Então, conduzas este culto na orientação do Teu Santo Espírito, os Teus servos que estão aqui à frente, e a nós, ó Deus, que estamos aqui para ouvir a Tua palavra, possamos sair daqui nessa noite edificados, cientes de que a Tua providência, ó Deus, é para o nosso bem, é para o bem do Teu povo, e o Teu propósito, ó Deus, é que haja conversão sincera, de corações quebrantados, para receber o Teu Filho Jesus como Salvador e Senhor. E a nós, ó Deus, continue a sustentar o Teu povo e nos dá a graça de a cada dia Te servir e Te servir cada dia melhor. Por tudo isso nós oramos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poderia sentar, meus amados irmãos, somos gratos ao nosso Deus por essa graça bendita que Ele nos concede, este privilégio de sermos alcançados pelo Seu Evangelho em Cristo Jesus, e por esta rica oportunidade que Ele nos concede mais uma vez de podermos estar reunidos na Sua casa, no Seu santuário, para prestar este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Desde já nós queremos agradecer a Deus pela presença de todos que estão aqui, nossos irmãos de outras igrejas e pessoas amigas que nos visitam, e também as pessoas amigas que nos assistem através das mídias sociais. Que Deus possa estar nos enriquecendo com a Sua palavra, nos edificando na Sua graça, no Teu conhecimento, e certamente trazendo uma palavra de salvação para aqueles que ainda não tiveram esse privilégio. Que nesta noite o Evangelho de Cristo Jesus possa transformar vidas para o louvor e glória do nosso Deus. Queremos mais uma vez, juntamente com a amada igreja, entoarmos o hino de número 244 do nosso Salmos Hinos. Nosso irmão Guilherme estará nos auxiliando no cântico congregacional. Mil vezes mil louvores.
Queremos, nesse momento, dar oportunidade aos nossos irmãos do grupo de louvor para estar entoando o hino de louvor ao nosso Deus. Após nossos irmãos do grupo de louvor, nosso irmão Cláudio Martins e Júnior Muniz terá esse privilégio também de estar louvando a Deus. E, na sequência, nossos irmãos do coral Heróis da Fé também têm esse privilégio de louvar ao nosso Deus. Precisamos muito da graça de Deus para amar como Ele nos amou, para perdoar com o perdão que dele recebemos. Dois louvores que Deus nos conduziu nesta noite, hino de petição. Cantemos, o adoremos e façamos os pedidos com todo o nosso coração, com todo o anseio de ser usados, de sermos usados pelo nosso Senhor. Mesmo quando não há nada a receber, ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim, confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Perdoar, como a mim tens revelado teu perdão, que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo
perdoar, como a mim tens revelado o teu perdão. Que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor,
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Deus nos abençoe. Amém. Final feliz. Um dia eu disse a Deus, todo anseio meu é seguir os teus caminhos, poder não mais ceder. Se a tentação vier e não me encontrar vazio, no meio da devassidão a crescer, preciso mais santo e mais forte ser. No meio da devassidão a crescer, preciso mais santo e mais forte ser. O céu pra mim baixou quando ouvi o meu Senhor, então aprendi a lição. Ele levou-me a concluir que depende só de mim
ser escravo da vil tentação. Mas eu não vou dizer sim a causa da morte, se há toda sorte de bênção em Deus. Eu não vou dizer sim a causa da morte, se há toda sorte de bênção em Deus. Resistir à tentação, o final feliz serás, porque é mais forte que o falso leão, é o leão da tribo de Judá. Resistir à tentação, o final feliz serás, porque é mais forte que o falso leão, é o leão da tribo de Judá. O céu pra mim baixou quando ouvi o meu Senhor, então aprendi a lição. Ele levou-me a concluir que depende só de mim ser escravo da vil tentação. Mas eu não vou dizer sim a causa da morte, se há toda sorte de bênção em Deus. Eu não vou dizer sim a causa da morte, se há toda sorte de bênção em Deus. Resistir à tentação, no final feliz serás, porque é mais forte que o falso leão, é o leão da tribo de Judá. Resistir à tentação, no final feliz serás, porque é mais forte que o falso leão, é o leão da tribo de Judá, é o leão da tribo de Judá, é o leão da tribo de Judá.
Queremos convidar nesse momento nosso irmão Diácono Mensalas para nos apresentar a Deus em oração. Em seguida, o pastor Roberto estará com o privilégio de trazer a leitura e a meditação da palavra do Senhor nesta noite. Oremos, irmãos. Grandioso Deus, Pai Celestial, te louvamos, ó Senhor, mais uma vez estamos aqui na tua presença, Senhor. Realmente aqui com grande alegria podemos vir à tua casa de oração, podemos adorar o teu santo e excelso nome, Senhor. Nesta noite, ó Pai, derrama tuas bênçãos, dá-nos tua palavra santa, Senhor, que tudo que tu tens preparado para nós nesta noite possa edificar nossos corações, possa, Senhor Deus, também esclarecer aqueles que ainda não entenderam a mensagem de salvação, Senhor. Tem misericórdia, perdoa nossos pecados. Também, Senhor Deus, o teu servo que trará a mensagem, dá a ele a mensagem de cada dia, a mensagem desta noite, que tua palavra santa realmente possa resplandecer em nossos corações, pois tudo te pedimos agradecido em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos. Meus irmãos, nós louvamos a nosso Deus por esse tão grande privilégio de podermos nos ajuntar para prestarmos ao Senhor o nosso culto. Cantamos hinos preciosos, maravilhosos, e nessa hora nós continuamos, meus irmãos, perante a face do nosso Deus, prestando a Ele o nosso culto, e vamos nos concentrar para a leitura e a meditação da palavra nesse instante. Então, que nós mantenhamos a mesma reverência, a mesma concentração, você esteja atento a ouvir a palavra de Deus, não busque nenhuma distração nesse momento, guarde seu celular, esteja atento a ouvir a mensagem de Deus para você nesta noite. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, capítulo 2. Nós vamos ler todo este capítulo, vamos meditar nesta noite sobre a oração de Jonas. Nós terminamos o capítulo 1, tivemos 3 mensagens no primeiro capítulo, e sendo a sequência agora o capítulo 2, e essa sequência nós vamos seguir naturalmente até terminar o livro todo, sendo o capítulo 2 uma oração e um texto completo. Então nós vamos ler todo ele, todo o capítulo 2, vamos ficar de pé, meus irmãos. Leremos todo esse capítulo e meditaremos nessa noite sobre esta oração do profeta Jonas. Leiamos, meus irmãos, diz assim a palavra de Deus. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor Deus e disse, orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma.
o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nosso Pai, Deus eterno, Deus de amor, Senhor de toda graça e de toda misericórdia. Estamos, ó Deus, reunidos em Teu nome. Aqui prestamos o nosso culto. Aqui prestamos ao Senhor o nosso louvor, nossa adoração. Aqui estamos, ó Deus, diante da Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, os Teus decretos, os Teus estatutos, as Tuas leis. Abre, Senhor, os nossos olhos, para que possamos enxergar as maravilhas da Tua palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua vontade. Ajuda, Senhor, esta igreja, cada membro, cada congregado, cada liderança. Ajuda, ó Deus, o Teu povo lá em Vila Santana, os Teus servos ali, que também nesta hora Te prestam culto. Ajuda, ó Deus, esta igreja a continuar seguindo nos Teus santos caminhos e cumprindo a Tua vontade. Abençoa os doentes, ó Deus. Tem misericórdia dos Teus servos enfermos. Cura, Senhor, a enfermidade do Teu povo. Abençoa, ó Deus, os que estão fracos na fé, os que estão cansados, os que estão desanimados. Anima, Senhor, o Teu povo. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Vivifica-nos, ó Pai, para que nós possamos crescer cada dia mais em graça, em conhecimento e diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa nossos pecados, ó Deus, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Permaneçamos, meus amados irmãos, com as nossas Bíblias abertas e, como já falamos, concentrados na mensagem de Deus para cada um de nós nesta noite. E nós queremos, meus irmãos, meditar nessa oração, a oração de Jonas, e perceber a graça de Deus sobre a vida de um homem teimoso, um homem relutante, mas ao mesmo tempo nós vemos a graça irresistível de Deus sobre a vida desse homem. E aqui nós temos uma figura, uma lição e um exemplo para todos nós, porque da mesma forma que a graça de Deus foi abundante, superabundante na vida de Jonas, assim também foi na nossa vida, irmãos. Quando um dia Deus nos salvou, quando um dia Ele nos resgatou da morte, Ele nos resgatou da perdição eterna,
quando Ele nos tomou para si, Ele nos tirou das profundezas do abismo. Foi isso que Ele fez com Jonas. O amor de Deus persegue Jonas de forma implacável. O amor de Deus encontra Jonas no fundo do mar, no ventre de um peixe. E em um milagre extraordinário, em uma ação maravilhosa de Deus, Ele traz Jonas de volta, aquele profeta fujão, aquele profeta teimoso, que estava tentando fugir de Deus. Por sua graça e sua misericórdia, Deus o toma, o arranca das profundezas para trazê-lo de volta ao seu caminho e colocá-lo de novo no seu propósito, no propósito de Deus. Nós terminamos o capítulo 1 lendo que deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O grande peixe que Deus deparou para engolir Jonas não era o castigo de Jonas. Aquele grande peixe não era a morte de Jonas, na verdade, ao contrário disso, era o livramento de Jonas. Foi o meio pelo qual Deus salvou, preservou a vida daquele homem. Sem dúvida, irmãos, Jonas achava que ia morrer quando foi lançado ao mar. Ele não tinha esperança nenhuma de salvação. Imagine um homem caindo no meio do mar, sem nenhum bote salva-vidas, sem nenhum tipo de ajuda, no meio de uma tempestade, e o navio foi embora. Aquele homem inevitavelmente iria morrer, porém, em sua graça, Deus providenciou o meio para a sua salvação. E observe, irmãos, que muitas vezes a maneira de Deus agir em nossa vida é a mais improvável possível. Quem poderia imaginar que no meio de uma grande tempestade, depois de ser lançado do navio, um grande peixe iria vir para salvar aquele homem? Ele jamais poderia pensar isso. E nós também, meus irmãos, jamais poderíamos imaginar que nas maiores dificuldades que nós enfrentamos, Deus muitas vezes está providenciando os meios mais inesperados possíveis para nos ajudar, para nos resgatar, para nos trazer de volta. Aquele peixe não apareceu ali por acaso. Ele era o bote salva-vidas de Deus para resgatar Jonas. Aquele que estava fugindo na direção contrária ao que Deus havia ordenado, agora ele é tragado por aquele peixe. E o texto vai dizer que o Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e certamente aquele peixe não ficou parado. Aquele peixe levou Jonas aonde Deus queria que Jonas fosse, aonde Jonas deveria estar. Portanto, aquele peixe, ele torna-se a nova condução de Jonas para chegar ao seu propósito, ao propósito de Deus para ele. Porque quando Deus disse vai a Nínive, ele tomou uma condução no sentido contrário, para Tarsis. Então Deus manda o peixe e diz: agora leva Jonas de volta. E nós sabemos, irmãos, que essa experiência de Jonas, ela toma um significado importantíssimo para a nossa fé cristã. O próprio Senhor Jesus disse que o que aconteceu com Jonas foi um sinal. Quando ele foi questionado sobre que sinal ele daria para aqueles homens lá em Israel, os judeus do seu tempo, do tempo de Jesus, ele disse: eu não dou nenhum sinal a vocês, senão o sinal de Jonas.
Jonas é um sinal para nós. O que aconteceu com Jonas foi um milagre. Eu contei para os irmãos aqui que há uma história de um homem, um pescador, que foi engolido por uma baleia. Isso há cerca de 100 anos atrás. E aquele homem passou algumas horas, menos de 24 horas. Aquela baleia foi capturada pelos pescadores e o homem tinha caído no mar durante a tentativa de pescar de capturar aquela baleia. E isso é uma história que tem dados sobre ela, tem relatos sobre ela. E então, quando finalmente conseguiram capturar aquela baleia, eles achavam que o homem tinha se afogado, que o homem tinha se perdido no mar, aquele pescador que caiu. E menos de 24 horas depois, eles abriram a baleia e o homem estava lá. Ele estava em estado de choque, ele foi socorrido às pressas, estava vivo. Ele não morreu naquele momento, ele permaneceu vivo, ele conseguiu se recuperar, ficou com sequelas e morreu alguns anos depois. Mas observe, meus irmãos, esse caso que eu acabei de contar foi um caso comum, um caso natural. Aquele homem sobreviveu, mas ficou cheio de sequelas. E ele passou menos de 24 horas no ventre daquela baleia. Mas o caso de Jonas é diferente. É completamente diferente. Ele passa 3 dias e 3 noites. E ele sai sem nenhuma sequela. Ele sai e vai direto cumprir a ordem de Deus. E não há nenhum relato de sequela de Jonas a não ser a sua teimosia que continua. Que ele continua teimoso. Então, meus amados, observe que Jonas ele está agora no ventre do peixe. Ele faz uma oração. É uma oração, meus irmãos, de gratidão a Deus. Ele nem está pedindo aqui o livramento, ele já está nessa oração reconhecendo o livramento de Deus na sua vida. Observe o que ele diz. Vamos analisar, meus irmãos, essa oração, e eu peço que você acompanhe comigo na sua Bíblia, verso 2. Ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Parece a palavra de que a gente já conhece dos Salmos, né? Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Essa oração, irmãos, na verdade ela é um salmo. Os salmos são orações. E a oração de Jonas, ela segue o mesmo padrão de um salmo. E ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, Ele me respondeu, entre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Observe, meus irmãos, que os ímpios, quando estão em sua angústia, se revoltam contra Deus. Apocalipse, no capítulo 16, se você quiser pode acompanhar conosco, 16, verso 8. Apocalipse 16, verso 8 diz: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, olha o verso 9, o que é que diz? Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Os ímpios, quando estão em sofrimento, blasfemam de Deus. O homem de Deus, quando ele está em sofrimento e em angústia, ele clama a Deus. Observe, irmãos, que há uma diferença muito grande aqui. O mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. O mesmo Deus que quebranta o coração dos salvos, Ele endurece o coração dos ímpios. Nós vemos isso, por exemplo, na história, no relato de Faraó. Deus endurecia o coração de Faraó, porque Faraó era ímpio. Jonas, em que pese a sua teimosia, ele é um homem de Deus. E ele
clama ao Senhor. O mesmo profeta que estava tentando fugir da presença de Deus, agora ele se vê encurralado pelas circunstâncias e ele se entrega à providência divina. Observe que quando nós lemos o capítulo 1, aconteceram tantas coisas. Jonas não buscou a Deus em nenhum momento. Quando estavam ali enfrentando a tempestade, diz no capítulo 1 que os marinheiros, eles clamavam aos seus deuses. E eles eram pagãos e clamavam a deuses pagãos. Todos os marinheiros daquele navio, todos os que estavam naquele navio, cada um clamava ao seu Deus pagão. E o único homem de Deus que tinha lá naquele navio estava dormindo e não clamou ao seu Deus em nenhum momento. Veja que coisa impressionante. Ainda quando o chefe do navio questionou Jonas e disse: clama ao teu Deus, ainda assim ele não clamou. Finalmente foi lançado ao mar. Mas agora ele clama ao seu Deus. Observe, irmãos, ele se encontra numa situação desesperadora. Muitas vezes, meus irmãos, as circunstâncias adversas, elas surgem na nossa vida para nos encurralar e nos empurrar para a presença de Deus. Quando os nossos recursos se acabam, quando a dor assola o nosso peito, quando nós reconhecemos que chegamos ao fim das nossas forças, é que muitas vezes nós nos lembramos e somos compelidos a buscar a Deus. Observe, meus irmãos, que muitas vezes quando nós estamos vivendo na bonança, quando tudo vai bem, nós nos esquecemos de Deus. E aí é necessário que Deus aperte o cerco ao nosso redor. É necessário muitas vezes que Deus esquente a fornalha 7 vezes mais, como aconteceu lá com os amigos de Daniel. É muitas vezes necessário que Deus aperte o cinto para que nós nos lembremos dele e clamemos a ele. Olha a situação de Jonas. Veja quando foi que finalmente ele veio se lembrar de Deus. Foi quando ele estava numa angústia tremenda, numa angústia terrível. E ele diz no verso 2, na minha angústia clamei ao Senhor. Uma das verdades mais consoladoras, meus irmãos, das Escrituras, é que Deus ouve as nossas orações. Não importa o nosso estado, não importa a situação em que nós nos encontremos, inclusive, irmãos, não importa o pecado que nós tenhamos cometido. Jonas estava em pecado aqui, pecado flagrante, fugindo de Deus. E essa é a primeira coisa que a gente faz quando está em pecado. O que foi que Adão fez? Se escondeu quando estava em pecado. O que é que nós tendemos a fazer? Qual é a tendência nossa quando estamos em pecado? Fugir de Deus. A gente não quer orar, a gente não quer ler a Bíblia, a gente se esconde, a gente tenta se esconder de Deus. Mas observe que na angústia é o momento de clamarmos a Deus. Ele ouve as nossas orações. Irmãos, orar não é apenas um exercício para acalmar a nossa alma. Orar, meus irmãos, não deve ser entendido por nós apenas como uma maneira de nos tranquilizarmos diante das situações. Orar é falar com Deus, é clamar para aquele que nos ouve e Ele está sentado no mais alto e sublime trono. Orar, meus irmãos, é buscar o socorro daquele que pode nos socorrer. Deus ouve as nossas orações. A Escritura vai nos dizer que Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele não lança fora aqueles que vêm a Ele. Os seus ouvidos estão sempre abertos para ouvir as nossas súplicas. Salmo 50, verso 15. Invoca-me no dia da angústia,
Eu te livrarei e tu me glorificarás. No verso 3 ele diz: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Deus está disciplinando Jonas aqui. Olha onde é que ele vai se encontrar. Ele vai se encontrar nas profundezas do mar, no mais profundo do abismo. Ele sabia, meus irmãos, que aquela tempestade não era algo natural, ou não foi algo que aconteceu por acaso. Ele soube discernir quando ele disse aos homens: olha, essa tempestade é por minha causa, pode me lançar no mar. Verso 12 do capítulo 1: lançai-me, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia que estava sendo disciplinado por Deus. A disciplina de Deus, meus irmãos, é uma prova do seu amor por nós. A disciplina, irmãos, no início, no princípio, ela parece ruim. A disciplina no início, ela não é bem vista, não é bem recebida. Mas observe, irmãos, Deus nos disciplina como prova do seu amor por nós. Ele nos lança muitas vezes diante das tempestades para nos disciplinar, porque Ele nos ama. Observe que o fato de Deus ter disciplinado Jonas é prova do seu amor por Jonas. É prova de que Jonas é seu filho. Hebreus 12, no verso 8 diz: mas se estais sem disciplina, se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. A Escritura nos diz que Deus disciplina ao filho a quem ama. E aquele que fica sem disciplina, ele não é filho, ele é bastardo. Jonas está sendo disciplinado por Deus. Hebreus no capítulo 12, no verso de número 5, também tem algo muito importante aqui para nós meditarmos sobre isso. O verso 5 de Hebreus 12 diz: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado. Não menospreze a correção que vem do Senhor. Irmãos, nós podemos reagir de várias maneiras diante das disciplinas de Deus. Tem gente que despreza a disciplina de Deus. Tem gente que luta contra ela, tem gente que se levanta contra ela. Tem gente que desanima, tem gente que desfalece, tem gente que se entristece. Tem gente que resiste e não aceita. E aí essa correção pode se tornar ainda maior. Olha o verso 9 de Romanos 12. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? O que é que ele está dizendo aqui? Se nos sujeitarmos à disciplina que vem de Deus, viveremos. Mas se resistirmos, não viveremos. Morreremos. Se estás sem disciplina, és bastardo, não filho. Agora observe, meus irmãos, que Jonas continua no seu clamor, na sua oração. Verso 4 ele diz: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Observe, irmãos, Jonas estava afastado da presença de Deus. E essa aqui é uma grande tragédia que o pecado trouxe para a humanidade. O profeta vai nos dizer, o profeta Isaías diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado nos afasta de Deus, irmãos.
Jonas tentou fugir. Muitas vezes nós também tentamos fugir, nós nos afastamos de Deus. Não existe nada mais perigoso do que nos entregarmos aos nossos pecados. Não existe, meus irmãos, nada mais perigoso do que fugirmos da presença de Deus por causa dos nossos pecados. O preço mais caro que o pecado cobra é dar ao homem o que ele deseja. Quando nós nos afastamos de Deus e nos entregamos aos nossos pecados, o pecado vai nos dar aquilo que a gente deseja. E Paulo vai dizer lá em Romanos que Deus entrega os ímpios, Deus entrega os homens as suas próprias paixões, seus próprios desejos. E essa é a perdição dos homens, porque o pecado induz o homem a afastar-se de Deus. Longe de Deus só existe sofrimento, longe de Deus só há trevas. Jonas percebeu isso. Ele percebeu por um momento a tragédia que é ser lançado para fora da presença de Deus. Que grande tragédia será, meus amados, para aqueles que serão banidos da face de Deus por toda a eternidade. Que grande tragédia é para o ser humano ficar fora da presença de Deus. Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses 1:9, aqueles que se afastam da presença de Deus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. O pecado é a pior tragédia que pode acontecer na vida de um homem, na vida do ser humano. O pecado é pior do que a pobreza, é pior do que a doença, pior do que a solidão, pior do que a morte. Porque todas essas coisas, todos esses males, que embora sejam terríveis, pobreza, doença, solidão, a própria morte, tudo isso é terrível, mas essas coisas, nenhuma delas pode nos afastar de Deus. O apóstolo Paulo também vai dizer lá em Romanos no capítulo 8, nada dessas coisas pode nos separar do amor de Deus. Mas o pecado afasta o homem da presença de Deus, ele impede a nossa comunhão com Deus. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E Jonas, ele se encontra nessa situação, ele diz: o meu pecado me afastou de Deus, eu estou lançado diante dos teus olhos. Tornarei eu porventura a ver o teu santo templo? Será que ainda tem esperança para mim? Será que ainda tem jeito? O verso 5 ele vai dizer: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Talvez isso descreva um pouco a situação que ele se encontrava lá no ventre do peixe. Eu não sei em que lugar ele estava, o que era que estava acontecendo lá dentro. Mas ele está dizendo aqui: as águas me cercaram até a alma. Ele estava submerso. O abismo me rodeou. Ele estava no fundo do mar, dentro do peixe. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Isso traz a ideia, irmãos, de alguém que está completamente preso, submerso, emaranhado, todo enrolado. Ele está numa situação desesperadora. Isso porque ele tentou fugir da presença de Deus. Ele queria fugir, mas é impossível, como nós vimos na semana passada. É impossível fugir daquele que é onipresente, onisciente e onipotente. O Salmo 139 nos lembra isso. Como fugir? Para onde nós iremos? Aonde nós formos, Deus está. Jonas pensou que podia fugir para o fim do mundo. Como nós já vimos, Tarsis era o local mais distante e conhecido naquele tempo. Um lugar muito distante. Ele pensou que ali poderia se esconder de Deus, mas não teve jeito. As águas me cercaram, diz ele. Deus o prendeu, Deus o rodeou, ele o cercou de todos os lados.
E Jonas chegou no fim. Jonas desceu ao mais profundo onde ele podia ir. Olha o verso 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Se trancaram, né? A ideia é essa, os ferrolhos se trancaram sobre ele, para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha alma. Observe, meus irmãos, que Jonas chega ao fundo. E quando nós chegamos ao fundo, somente a mão de Deus pode nos tirar de lá. Ele estava na situação mais desesperadora que um ser humano poderia se encontrar. Ele estava no abismo mais profundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando houve aquele evento horrendo, o Holocausto dos judeus, quando 6 milhões de judeus foram mortos pelo nazismo, pelos nazistas, houve pessoas que ajudaram os judeus. Os judeus, eles foram perseguidos em todos os lugares que eles chegaram. E eles encontraram pessoas que os ajudaram. Todo mundo conhece, por exemplo, o famoso Schindler. Tem até um filme, A Lista de Schindler, ajudou muitos judeus. Tem uma mulher, meus irmãos, que talvez ela seja desconhecida para a maioria dos irmãos aqui. O nome dela é Corrie ten Boom. Corrie ten Boom. Talvez você nunca tenha escutado esse nome. Essa mulher é uma holandesa. Ela salvou mais de 800 judeus. E por salvar esses judeus, ela foi presa pelos nazistas. E foi lançada num campo de concentração. E ali ela enfrentou os maiores horrores da sua vida. Ela conseguiu sair de lá. E viveu muito tempo. Ela morreu bem idosa, morreu bem velhinha. Mas tem uma fala dela que é muito interessante e nos leva a pensar sobre essa situação. Ela disse o seguinte: não há poço tão profundo que a misericórdia de Deus não seja mais profunda ainda. Que coisa maravilhosa. Ela disse isso quando enfrentou os horrores de um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, quando por defender e proteger e salvar muitos judeus, ela foi presa e enviada junto com os judeus para um campo de concentração. E ali ela sofreu os piores horrores de sua vida. Mas ela disse: não há poço tão profundo que a misericórdia de Deus não seja mais profunda ainda. Não há abismo tão grande onde a graça de Deus não nos alcance. O apóstolo Paulo diz que se o pecado foi abundante, a graça de Deus, ela é superabundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado foi grande, a graça de Deus foi e é e continua sendo e o será para todo sempre maior. Jonas estava na sepultura, estava preso nos ferrolhos, não tinha solução, não tinha salvação para ele não podia fazer nada por si mesmo, ele não podia salvar a sua própria vida. E isso, meus irmãos, é a figura de todos nós. Se você já é um salvo em Cristo, não pense que foi porque você foi muito esperto, porque você foi muito sábio, ou porque você era bom. Você estava numa situação parecida, você e eu, nós estávamos em situação idêntica à de Jonas.
perdidos, irremediavelmente perdidos, não podíamos fazer nada para mudar a nossa situação, e Deus, em sua misericórdia, nos arrancou da morte, nos arrancou da sepultura, nos tirou do mais profundo abismo, porque não existe abismo tão profundo que a graça de Deus não possa encontrá-lo. Não existe lugar tão profundo no abismo que a graça de Deus não seja mais profunda ainda. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. E Deus continua fazendo isso. Ele continua salvando. Deus salva. Ele continua resgatando vidas. Ele continua arrancando pessoas dos grilhões de Satanás e trazendo, arrancando do mais profundo abismo, despedaçando os ferrolhos, tirando da morte, tirando da sepultura e trazendo para a vida. Agora basta que você entregue a Ele a sua vida, para que você também seja tirado da sepultura, assim como Jonas o foi. Observe, meus irmãos, que ele vai dizer no verso 7: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Quando tudo parece que não tem mais jeito, quando parece que chegamos ao fim, Deus está lá, e nós devemos nos lembrar de Deus. Nas horas de angústia, meus amados, precisamos nos lembrar de Deus. Como diz o profeta Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me dá, aquilo que pode me dar esperança. A Bíblia nos ensina que devemos nos lembrar de Deus. Jonas se lembrou de Deus, Jonas se lembrou do seu templo. Verso 7 ele vai dizer isso: eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas se lembrou, meus irmãos, das misericórdias infinitas de Deus sobre a sua vida, porque Deus é rico em perdoar. Ele é longânimo e assaz benigno, Ele é rico em perdoar. Então, pela fé, aquele homem voltou os seus olhos para Deus, ele voltou os seus olhos para o templo do Senhor. O templo era o lugar onde os sacrifícios aconteciam. O templo, meus irmãos, aqui para aquele profeta, representava a sua comunhão com Deus. Era o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo e o povo lhe oferecia sacrifícios. Era o lugar onde o povo recebia o perdão dos seus pecados. Era o lugar da comunhão do povo com seu Deus. E é isso que ele nos ensina aqui. Mesmo nas horas mais difíceis, nós precisamos nos lembrar de Deus, porque Ele é benigno e longânimo em perdoar. Olha o verso 8: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. O que é que a gente aprende aqui, meus irmãos? Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. A idolatria é abandono de Deus. Todos aqueles que se entregam à idolatria estão abandonando Deus. E você sabe que idolatria não é somente adorar imagens de escultura. A igreja já aprendeu o que são os ídolos do coração. Jonas tinha seus ídolos. Nós podemos aqui, irmãos, apontar para pelo menos 2 ídolos do coração que Jonas carregava consigo. O primeiro era seu patriotismo. Jonas colocou o seu patriotismo acima de tudo. E o segundo, nós vamos encontrar aqui no final do livro, a sua reputação. Jonas colocou a sua reputação acima da ordem e da vontade de Deus. O patriotismo de Jonas tornou-se um ídolo na sua vida, a ponto de ele desobedecer a uma ordem expressa de Deus. Ele estava tão preocupado com a segurança e a prosperidade da nação, que ele se recusou a obedecer a ordem de Deus de ir pregar para os assírios, porque ele sabia, era melhor que os assírios fossem destruídos
porque assim sua nação estava a salvo. E ele sabia que se fosse lá pregar para aquele povo, Deus iria ter misericórdia deles. Então Jonas colocou o seu ídolo do coração, o seu patriotismo, o amor pela nação, antes do amor por Deus. Cuidado, tenhamos cuidado, meus irmãos. Tenhamos cuidado com isso. Tem muita gente fazendo isso hoje. Eu não estou falando de política e nem estou falando nome de candidato nem de partido. Mas tem muito crente que briga mais pelo partido dele, pelo candidato dele, do que por Deus. Tenha cuidado. Porque o seu candidato e o seu partido pode se tornar facilmente um ídolo para o seu coração. Se muitos crentes tivessem tanta preocupação e se esforçassem tanto pelas coisas de Deus, quanto se esforçam pelos seus políticos de estimação, a coisa era outra. Muito cuidado, isso pode tornar-se um ídolo na sua vida, se já não for. O segundo ídolo de Jonas era a sua própria reputação. O que é que ele diz a Deus? Ah, Senhor, capítulo 4, verso 2: não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo de Tarsis, porque eu sabia que tu és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrepende do mal. Eu sabia que tu ia perdoar esse povo. E o pior de tudo é o seguinte: eu percorri toda a cidade pregando, e eu disse que o Senhor ia destruir esse povo. Agora tu não vai destruir mais não? Qual era a preocupação de Jonas? Ele pregou uma coisa, e aquela coisa que ele pregou não ia acontecer. Qual era a mensagem de Jonas para aquele povo? Deus vai destruir vocês. Jonas não chegou para nenhum deles dizendo assim: quem quer aceitar Jesus? Quem quer escapar da condenação? Levanta a mão aí, quem quiser escapar. Não, não foi essa a mensagem de Jonas. A mensagem de Jonas era: Deus vai destruir vocês. Deus vai destruir. Deus vai acabar. Deus vai destruir. Olha o verso 4 do capítulo 3. Veja na sua Bíblia aí qual era a mensagem de Jonas. Isso a gente vai meditar sobre ela na próxima semana. Mas observe aí. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Ou seja, Nínive será destruída. Essa era a mensagem de Jonas. Deus vai destruir vocês daqui a 40 dias. Qual foi a decepção dele? O que eu preguei não serviu de nada. O Senhor não vai fazer o que eu disse? Mas era justamente o contrário. Observe, meus irmãos, que a sua própria reputação, seu ego, tornou-se um ídolo para o seu coração. Irmãos, clamemos a Deus. Se existe algo que representa um grande perigo na nossa vida, é o nosso ego, nosso orgulho, a nossa posição. Tenhamos muito cuidado, meus irmãos, e clamemos a Deus. Dobremos os nossos joelhos e clamemos a Deus insistentemente. Eu gosto muito de uma das músicas do Projeto Sola que diz assim: Pai, Deus de justiça, misericórdia e amor, tem compaixão de mim. E em uma parte da música ele diz assim: quebra o meu coração e salva-me de mim. Meus irmãos, isso é uma oração que todos nós precisamos fazer todos os dias. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Como nós somos duros, como nós precisamos, meus irmãos, ter esse coração quebrado, quebrantado. Como nós precisamos, irmãos, ser salvos de nós mesmos, porque o que está no coração do homem, diz a Escritura Sagrada, o coração do homem tem um desígnio mau. É mau o desígnio do coração do homem. Por isso essa oração,
quebra meu coração, salva-me de mim. E terminando, irmãos, versos 9 e 10. Observe aí na sua Bíblia. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Nós só podemos encontrar o verdadeiro sentido da vida quando nos voltamos para Deus. Jonas aqui, por algum instante ele se volta para Deus, ele olha, ele enxerga isso. Com voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. E ele faz um reconhecimento no final do verso 9: ao Senhor pertence a salvação. Jonas se volta da sua rebeldia, da sua fuga, e ele então entende que precisa voltar ao propósito de Deus. Ele lembra de Deus e se volta para Deus. Ele avança para os braços de Deus, para que ele saia daquela situação e vá cumprir a ordem de Deus na sua vida. E é interessante, irmãos, que Jonas, ele fala em tom de agradecimento. Olha o início do verso, ele diz: com a voz do agradecimento. Jonas aqui, ele demonstra gratidão e não murmuração. Ação de graça, meus irmãos, pelo que Deus tem feito na sua vida. Irmãos, isso é um exemplo muito grande para nós. Sejamos gratos. Rendamos a Deus ações de graças. Ah, pastor, mas minha vida está tão difícil. Eu estou passando por tanto problema. O Senhor não sabe das minhas dificuldades, dos meus problemas. Eu estou enfrentando tanta coisa. Seja grato. Agradeça a Deus. Pare de reclamar. Pare de olhar para a vida como se nada estivesse funcionando direito. Não se esqueça, meu amado, Deus não perdeu o rumo das coisas. Ele continua no governo, Ele continua guiando e conduzindo todas as coisas. Por isso, a nossa ação perante Deus deve ser ação de graças. Hebreus 13, verso 15, ele diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Qual tem sido o fruto dos seus lábios? A Bíblia diz, irmãos, que da mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga. Não pode. Pense um pouco, reflita. Como têm sido suas palavras? O que é que tem saído da sua boca? O que sai da sua boca abençoa? O que sai da sua boca é produtivo? O que sai da sua boca exalta, glorifica a Deus? Muitas vezes, meus irmãos, nós somos muito amargos. E quando nós abrimos a boca, sai fel. E a Escritura nos diz que não pode sair da mesma fonte o que é doce e o que é amargo. Que lição que nós temos. Mesmo diante dessa situação, Jonas diz: eu levanto a minha voz a Deus com agradecimento. Ele diz mais que está oferecendo a Deus sacrifícios. Ele se lembra do templo. Ele recorda como Deus aceita os sacrifícios e perdoa os pecados. Ele diz que vai pagar seus votos. O que votei, pagarei. Jonas não quer mais quebrar a sua palavra. Qual é o voto, meus irmãos, que ele tem que pagar aqui? Quem era Jonas? Jonas era um profeta. E aqui a gente poderia gastar muito tempo, mas nós não temos mais tempo. Mas deixa eu resumir aqui em poucas palavras. Quem era Jonas? Que votos ele tinha para cumprir? Jonas era um profeta, meus irmãos. O que é que um profeta faz? Um profeta anuncia a palavra de Deus.
Um profeta leva a mensagem de Deus. Cumpra seus votos. Quem você é? Quem você é aqui na igreja? Quem você é diante de Deus, diante do povo de Deus? Cumpra seus votos, cumpra aquilo para o qual Deus te chamou. Não quebre seus votos, não quebre suas palavras, não quebre os juramentos que você fez diante de Deus e diante do seu povo, diante da sua igreja. Deus te chamou, meu irmão, cumpra aquilo para o qual Deus te designou, não abandone seu chamado. O pastor, mas não tem chamado nenhum. Tem sim. Você pode ser um pastor, você pode ser um missionário, pode ser um oficial de igreja, pode ser um professor de escola dominical, você pode atuar na área do louvor, você pode fazer outras coisas. Aí você diz, mas pastor, eu não faço nada disso. Aí você tem um chamado. Deus te chamou para ser um ministro da reconciliação. Evangelize as pessoas. Fale de Jesus, pregue a palavra, fala e não te cales. E ele reconhece, meus irmãos, que a salvação pertence a Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas compreende, meus amados, que a salvação é do Senhor. Essa expressão aqui, meus irmãos, é o centro do livro. Essa expressão de Jonas aqui, ao Senhor pertence a salvação, é o centro da mensagem desse livro. Por quê? Porque observe, meus amados, que é Deus quem administra a salvação como lhe apraz. Qual era o problema de Jonas? Ele não queria pregar para os gentios. E ele teve que compreender aqui que Deus, ele salva quem ele quer. Ele tanto pode salvar os judeus como também os gentios. Ele pode salvar aqueles que são nossos amigos, como ele também pode salvar aqueles que são nossos inimigos. É isso que Jonas está precisando entender aqui. Deus tanto pode salvar quando nós pregamos de bom grado, como também Ele pode salvar quando nós não estamos querendo. Paulo disse, muitos estão pregando por inveja e por ciúme. Que importa? Contanto que Cristo seja pregado. E Deus pode usar, como nós vimos na semana passada, até a nossa maldade. Até a nossa desobediência Deus usa e transforma o mal em bem. Por quê? Porque ao Senhor pertence a salvação. A salvação não é um mérito nosso, não é um troféu que a gente conquista, é um presente imerecido de Deus, o qual é recebido somente pela fé. A salvação não é o resultado do que nós fazemos para Deus, mas é o resultado do que Deus fez por nós através de Cristo Jesus. Salvação é graça. Se é graça, não há mérito algum em nós. Não se esqueça que Jonas não podia salvar a si mesmo. Ele estava numa situação que não havia salvação para ele. Assim somos nós. E o texto diz que então Deus falou ao peixe, verso 10, quando Jonas reconhece isso, reconhece sua situação, reconhece a sua condição, Deus então falou ao peixe, este vomitou a Jonas na terra. Jonas agora está na praia, está na areia, foi lançado para fora do abismo, saiu das profundezas, sabendo que sua oração foi ouvida e que ele tem um compromisso com Deus. E ele disse, o que eu votei, pagarei. Como profeta que era, ele tinha a obrigação, ele tinha a responsabilidade de entregar a mensagem divina, a mensagem de Deus. Ele vai fazer isso. Então ele vai fazer. No capítulo 3, Jonas cumprindo, Jonas obedecendo a ordem de Deus. Mas não pense que o problema estava resolvido não aí. Por quê? Porque Jonas ainda não mudou. O homem teimoso. A gente já viu tudo que aconteceu, tudo que Deus fez na vida dele. E o cabra continua
teimoso. Irmãos, que esse exemplo de Jonas não sirva para nós, e que nós sejamos tementes a Deus, cumprindo a sua vontade. Que Ele nos abençoe. Bem, meus amados irmãos, estamos chegando ao término do culto nesta noite. Queremos convidar o nosso irmão Guilherme para junto entoarmos o hino de número 409. Convidamos a igreja a ficar de pé para que juntos possamos entoar este cântico de louvor ao nosso Deus, nossa palavra de gratidão aos nossos irmãos de outras igrejas que estão conosco, pessoas amigas que nos visitam e nossos amados irmãos e amigos que nos assistem através das mídias sociais. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós e nos dando sempre esse privilégio de podermos estar ouvindo e aprendendo da sua santa e divina palavra. 409, após o cântico, nós pedimos ao nosso irmão Guilherme que nos apresente ao nosso Deus de oração. Em seguida, o pastor estará nos despedindo com a bênção dos apóstolos. Na sequência, estará trazendo os avisos à igreja. 409. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz, de Deus herdeiro a mim me tornou, pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor. Santo Deus, amado Pai que está nos céus, em Tua presença, ó Pai, nos colocamos nesse instante, pedindo ao Senhor a Tua misericórdia para conosco,
pedindo, ó Pai, bênçãos sem medidas, vindo através do Teu Filho Jesus. Derrama, ó Pai, sobre Teu povo a Tua palavra a cada dia. Nos abençoa, Senhor, com a Tua mensagem santa, para que nosso coração seja quebrantado, para que, ó Pai, o Teu povo seja edificado e almas venham a conhecer o Teu amado Filho. Ó Pai, nós glorificamos o Teu nome e declaramos, ó Pai, que a salvação pertence a Ti, assim como o profeta Jonas, ó Pai, que também nós possamos nos entregar completamente nas Tuas mãos e fazermos assim a Tua vontade em nossas vidas. Tira de nós, ó Pai, aquilo que não Te agrada. Retira de nós, ó Pai, as nossas teimosias. Retira de nós, Senhor, o quanto nós temos nos apegado aos nossos pecados. Que o Senhor possa, ó Pai, renovar o nosso coração, transformar-nos, ó Pai, a cada dia mais parecidos com o Teu Santo Filho, e assim Te alegrarmos, ó Pai, vir a ser servos Teus, que venham cumprir a Tua santa vontade neste mundo tenebroso. Te pedimos, ó Pai, pelas almas que ainda não ouviram a Tua verdade. Abençoa-nos, ó Pai, para que possamos alcançá-las com este santo Evangelho. Nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações. Abre, ó Pai, portas para o Teu povo, para a Tua igreja poder alcançar estas almas. Desperta a cada um de nós e desperta a Tua igreja, ó Pai, com o propósito de pregar o Teu santo Evangelho. Aqueles, ó Pai, aqueles Teus servos que já estão em missão, entregando, ó Pai, esta verdade. Aqueles, ó Pai, que estão em lugares distantes, também aqueles que estão em lugares perto, mas todos imbuídos deste mesmo propósito de entregar o Teu Filho Jesus e anunciar a Tua salvação entre os povos. Que o Senhor possa, ó Pai, nos fortalecer nesta grande missão, nesta grande comissão que o Seu Filho nos incumbiu. Nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar nas nossas dificuldades, abençoando, ó Pai, os doentes da Tua igreja. E pedimos também uma bênção especial pelos pastores da Tua igreja e junto com eles toda a liderança, para que possam, ó Pai, guiados pelo Teu Santo Espírito, conduzir sabiamente o Teu povo. Nos livra de pecar contra Ti, ó Pai, e nos abençoa durante toda esta semana. É por isso que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.